Gente, algumas ações humanas demonstram que a falta de informação na humanidade é realmente absurda e perigosa para os tempos modernos. Eu fiz um post hoje acerca... Espera só mais um idiota passar. Olha isso. O retarda tira o silenciador do carro. Ele não tem dinheiro para comprar uma Maserati, né, uma Ferrari, mas ele precisa mostrar que existe ao mundo. Deve ser a síndrome do pinto pequeno. A pessoa precisa conter o seu dissabor com o tamanho do pinto, tirando o silenciador do carro. Mas a falta de informação na humanidade é realmente gritante. A falta de conhecimento, a disseminação de mentiras. O mimimi de hoje é acerca de colocar potinhos de água para os cães de rua, tendo em vista o calor absurdo que toma conta do país, devido principalmente às ações humanas, com o desmatamento e a poluição, que contribuíram para o aumento imperceptível no primeiro momento, porém agora em eclosão do efeito estufa. Para você ter ideia, na Antártida começou a florescer e as pessoas que moram lá estão desesperadas. Começou a aparecer flor num lugar que não deveria. Então, eles estão desesperados. Nós temos visto derretimento de geleiras. E o motivo do mimimi de hoje é relativo a você colocar um potinho de água na rua para um cão de rua. Olha, eu nunca abro a boca para falar uma coisa que eu não sei. Só que, além de antropólogo, policial especialista em robótica, administrador de empresas, eu também sou gestor ambiental. Tem muita coisa que eu sei fazer que as pessoas não sabem, mas eu só abro a boca para falar uma coisa que eu domino. Se for um assunto que eu não sou perito naquele assunto, eu não dou opinião. E aí, algumas pessoas, pela ignorância, pelo desconhecimento ou por não quererem pesquisar antes de falar a besteira, vieram questionar o fato de eu colocar vasilhame com água para os cães de rua, tendo em vista o calor absurdo que está varrendo as cidades. E algumas pessoas se manifestaram dizendo que isso vai atrair dengue. Beleza. Eu não sou professor de nenhuma dessas pessoas, porque se eu tivesse sido professor, a palmatória tinha comido na alta, era só reguada na mão, que ia crescer sabendo que, antes de abrir a boca, aprenda aquele assunto. Há pessoas no Brasil que na primeira semana do mês são especialistas em futebol. Na segunda semana são especialistas em conflito na Palestina. Na terceira semana são especialistas em meio ambiente. Na quarta semana são especialistas em política. Nenhuma dessa gente sequer pesquisa, não se aprofunda, não vai ao âmago desses assuntos em que são especialistas de internet. A internet, infelizmente, está lotada de pessoas ignorantes que se acham pessoas inteligentes. Varreu a internet. Então tá. Mais um idiota. O capítulo de agora, o Zé da Motinha. Essas bicicletinhas idiotas com motor. Até nisso, essa humanidade está medíocre. Primeiro, o boy não tem dinheiro para comprar uma simples Titan. Daí pega uma bicicletinha com motor. E daí tira o silenciador para mostrar que tem poder. É a síndrome da pobreza existencial. Então vamos lá. Uma pequena e rápida palestra acerca do mimimi da água para o cachorro. Você que assistiu esse vídeo, não vá pela ideia desses pseudo-inteligentes. Vocês estão ouvindo agora a palestra de um gestor ambiental. Primeiro, o ciclo de vida do Aedes aegypti, desde a ovulação, da postura dos ovos na água até a fase adulta, vai de 7 a 10 dias. Nesse período, para que esse ovo ecloda, se torne larva e depois se torne um mosquito da dengue, são necessárias condições especiais. A primeira delas, a água parada. Você que quis fazer uma boa ação, que teve uma ideia um pouco mais evoluída do que a humanidade atual, e colocou um potinho comum desses de sorvete na rua para um cachorro,
Se você tiver um pouquinho de cérebro, você vai perceber que não passa 10 minutos, algum cachorro já foi ali e se nutriu daquela água. Muitas das vezes, por fome e sede extremas, ele acaba com aqueles 2 litros de água ali facinho. Calor, desidratação. E aí o bicho vai lá e se alimenta da água. Aquela água não está parada. Para que uma larva do mosquito consiga sobreviver até a fase adulta, são necessárias condições especiais. Exemplo, um pneu dentro de um lote, onde ninguém vai ali dar uma sacudida naquele pneu. Naquele ambiente, a larva do mosquito tem condições propícias para se desenvolver. Um outro exemplo, caixa d'água destampada. Aquela caixa d'água, por mais que você utilize água na sua residência, ela vai ter uma vazão aceitável à existência do mosquito. Porque por mais que você queira encher uma piscina, aquela caixa d'água não vai tirar todo o montante de água que possui e se renovar. Vai ser gradativo. É por isso que o mosquito prolifera em lagoas, mas dificilmente vai se proliferar num recipiente onde há troca de fluido ou retirada de fluido. E sendo assim, qualquer pessoa que disser que colocar a vasilha de água para o cachorro vai provocar dengue, desculpe, mas essa água precisaria ficar 10 dias sem que nenhuma merda de cachorro fosse lá beber a água. Será que os cães aí da sua região estão tão de boa com esse calor que em 10 dias nenhum filho da puta vai lá beber a água? A ignorância humana está proliferando a níveis alarmantes. Quanto menos as pessoas estudam, mais selvagens são os seus pensamentos e ações. E, infelizmente, no Brasil, está cheio de especialistas que nada sabem e só falam besteira. Então, você que assistir esse vídeo, coloca um potinho de água para um cachorro na rua lá, deixa ali no seu passeio. Se em 5, 6 dias nenhum cachorro beber, o que eu duvido, eu realmente duvido que isso vai acontecer. Acredito que a média é 40, 50 minutos, algum já passou e bebeu, tá? Mas você que tem a mente um pouquinho aberta e não está preso numa gaiola existencial, entenda o seguinte: se em 5 dias algum cachorro não bebeu aquela água, vai lá, tira e troca. É melhor do que você ser um patetão e criar um mimimi de internet incentivando as pessoas a não colocarem um potinho de água para o cachorro de rua, que não tem culpa da humanidade ser completamente idiota. Porque essa mudança climática é culpa da humanidade. Um exemplo clássico, na década de 70, no programa Silvio Santos, Gurgel apresentou o seu carro elétrico e foi ridicularizado por um monte de gente. Se naquele tempo nós tivéssemos uma humanidade realmente inteligente, o Brasil hoje seria referência mundial em sustentabilidade. Os veículos elétricos brasileiros hoje seriam dominantes. Seriam os dominadores do mercado mundial. Mas não. A máfia do petróleo barrou a ideia de Gurgel. A humanidade funciona assim. Muitos idiotas, muitas vozes, poucos inteligentes, poucos ouvidos para ouvir a inteligência. Então, não seja um toscão. Porque eu poderia agora estar dizendo algo do tipo: coloca uma vasilhinha para os cães de rua. Não vai dar nada, vai estar ajudando a natureza. Aí beleza, você ouve de novo conselhos errados. Assim como a sociedade na década de 70 ouviu a influência da Isso é Assim. Empresa famosa nos dinossauros. Quem é mais velho já assistiu a Família Dinossauros. Mas a máfia do petróleo barrou o carro elétrico brasileiro. Complicado. A humanidade só aprende na marra. E esse calor absurdo que nós estamos presenciando, não se preocupem, ano que vem será pior, tá? Estamos num ciclo. E aí lá na frente, quando você, pobre, não tiver acesso à água, ouça bem, quando você não tiver acesso à água, talvez você dependerá de que alguma pessoa rica coloque uma bacia de água
do lado de fora da mansão para você se alimentar. Porque você terá se reduzido ao cão, que hoje não tem voz. Ele não tem como bater no seu portão e pedir um copo d'água, não. A humanidade funciona assim. Quando muitos idiotas tentam pensar, atitudes insanas ocorrem e a destruição no final é caótica. Ou por acaso vocês acham que o mundo será um paraíso para sempre? Se uma pessoa nascida há 1000 anos atrás fosse transportada para o mundo de agora, ela entraria em desespero. Porque lá, há 1000 anos atrás, o apocalipse seria o que estamos vendo hoje. Um monte de mortes, guerras, destruição, poluição, todo mundo se odiando. Todo mundo se odiando. Uma luta pela sobrevivência. Há 1000 anos atrás, havia muito recurso. Se você criasse uma empresinha qualquer, de qualquer porcaria, você sobreviveria daquele trabalho tranquilamente, conseguiria pagar funcionários, tudo. Hoje em dia, nós temos uma grande sociedade lotada de pessoas que estão devendo cartão de crédito, tá no SPC, tá devendo uma porrada de coisa, não é verdade? É um ciclo. E se a humanidade não começar a ser inteligente de verdade, vai se autodestruir. Então, não ouça conselhos de pessoas que não têm conhecimento. Eu estou afirmando, pode pôr a vaselina pro cachorro, não vai dar dengue. Eu afirmo para você. E eu garanto, você pôs a vaselina pro cachorro de rua ali, meu filho, no dia seguinte já não tá lá mais não. Porque o cachorro de rua, ele anda o dia inteiro procurando comida. Não deveria haver cachorros de rua, mas infelizmente nós temos cachorros humanos que agem como selvagens e não cuidam do próprio planeta onde vivem. E a desculpa da dengue é uma retórica de idiotas. Sabe por quê? Nem deveria haver dengue nos dias atuais. O problema é que as interferências humanas no meio ambiente fazem com que algumas aberrações aconteçam. Por exemplo, em Nova Lima tem uma onça parda que está caminhando livremente lá pela cidade, caçando comida. Porque os ricaços endinheirados estão desmatando o resto que sobrou em Nova Lima, que a mineração já não sangrou, estão desmatando para construir mansões. E a onça estava lá aquele tempo todo sem mexer com ninguém, ninguém nem sabia que ela estava ali. Foram lá e arregaçaram com a casa dela. E aí ela vai viver de luz? Ela vai sair caçando comida. E mansa, viu? Mansinha. Uma onça parda é mansa. Outro dia desse, um pateta religioso estava pregando no monte. Oh, Harabali, ele, Hari, oh, Xarabacanta, Madá. E aí ele viu uma onça parda. E aí ele travou, cagou na calça. E a onça passou, olhou pra ele e foi embora. E aí um monte de religiosos idiotas. Ai, foi um livramento do Jesus. Se eu estivesse lá, eu ia passar a mão na cabecinha da onça. Onças pardas não atacam pessoas. Jaguatirica sim, onça pintada sim. Onça parda, meu, é igual um gato, só que grande. Aí um monte de religioso falando que foi milagre, foi coisa nenhuma, é falta de conhecimento. Onças pardas não atacam pessoas. Pesquise. Quantos relatos existem no Brasil nos últimos 20 anos de onça parda literalmente atacar uma pessoa? Muitas vezes, na roça, quando as pessoas estão caçando javali e os cães de caça encontram uma onça, eles acuam aquela onça. E aí ela tem o instinto de se defender, ela está tentando sair, mas ela tenta sair para fugir e não para atacar as pessoas ou os cães. Ela quer fugir dali. Onças pardas são animais medrosos, mas a ignorância humana coloca como: nossa, foi um livramento, hein? Foi um livramento. Aí o cara começa a pregar em várias igrejas onde tem um monte de pessoas sem cérebro que recebem todo dia a latrina religiosa pregada pelo pastor, e aí voltam para casa com isso. O Deus é bom, hein? O Deus é bom. Salvou o pastor da onça. Que Deus, gente. Vocês já viram o que é a vida? É uma carnificina a céu aberto. Sempre para você ver alguém tem que morrer, algum bicho tem que morrer. Já viram as tartarugas? Uma única tartaruga põe mais de 200 ovos. Desses 200, 20 vão sobreviver porque os outros vão todos ser comidos. Nesse exato momento, em vários países, tem milhões, que milhões? Bilhões de frangos, carneiros, bois, todos sendo mortos. Vocês falarem que existe um Deus, ele ter criado o mundo desse jeito aí? Uma pessoa, ao longo da vida, terá comido
60 vacas inteiras, 180 frangos, 200 coelhos, 6.800 ovos. Quatro mil peixes. Essa é a quantidade de animais necessária para que um humano chegue ao fim da vida. Vocês acham que isso é maravilhoso? Esse mundo é uma carnificina. Esse planeta é uma carnificina. Vocês não são maravilhosos. Não são. E as suas ações, as suas razões, as suas certezas incertas conduzirão vocês à destruição desse planeta. Por ora, humanos criaram esse calor. Tenha um mínimo de dignidade, coloque uma vasilhinha de água pro cachorro.